Engraçado que quando a gente está imerso na comunhão com o Espírito Santo, a gente consegue medir, a gente fica muito sensível, muito espiritual. Aí eu comecei a olhar o coração da Amanda, aqui sempre o Espírito, das pessoas aqui dentro. O Espírito Santo falou assim para mim assim: eles adoram para mim, mas isso não significa que eles entregaram todo o coração a mim. Aí eu comecei a me entregar ali a Deus. Eu falei assim, ó, tão profunda como é com o Espírito Santo, que a vontade era ficar de joelho. Eu acho que quando vocês começarem a entregar o coração de vocês ao Senhor, vocês vão ver que as coisas começam a melhorar na sua vida. Seu nível de adoração, você pode encontrar lugares tão profundos que você já vai sair saciado, você já vai estar saciado da presença dEle. Sabe, a palavra ela vai gerar já para você já uma sobremesa na sua vida tão deliciosa. Você vai ingerir ela com tanto prazer aqui, porque você está saciado pela presença de Deus. Eu observo que existe uma debilidade em vocês. Vocês não conseguem entender, vocês são débeis nisso. Vocês não conseguem entender o que é a entrega de um coração a Deus. O que é lutar para estar em comunhão com a presença de Deus. Vocês chegam num culto maravilhoso desse, vocês perdem a grande oportunidade de se entregar de todo o coração para o Senhor. Às vezes as pessoas são tão acostumadas, vamos encher a igreja, vamos estar lá encher. Tem dia que isso aqui está lotado, cheio de gente. Mas tem dia que tem poucas pessoas. Mas parece que algumas pessoas aqui olham que elas é medida pela euforia do culto, ou pelo excesso de pessoas. Aí elas querem demonstrar alguma coisa para Deus. O problema de vocês é esse. Quando você tem a maior oportunidade de demonstrar algo para Deus, que vocês são espirituais, é esse ambiente aqui, igreja. É quando nós temos essa paz para adorar a Deus. Você veio para ser santificado por Deus aqui. Esse momento é um momento precioso, você ser santificado pela presença do Espírito Santo. Engraçado que fomos para o monte hoje, eu e o Bispo Douglas. Acabamos o podcast maravilhoso, descemos. Nós partimos depois para o monte. Eu estava em oração. Eu estava tendo visões profundas sobre a questão de santificação. Só que todo o tempo eu falava, Senhor, eu sei o que tu queres ali na igreja, que você vai fazer. Mas tu não me deste ainda uma palavra. O meu espírito capta algo. Que o Senhor está me falando de santificação, regeneração. Mas ainda eu não sei o que o Senhor quer falar. Eu não sei o que o Senhor quer falar. Eu fiquei conectado com Deus ali. E passamos um tempo em oração. Falei, vamos embora, porque as muriçocas aqui estão atacando a gente, irmão. Hoje a guerra está feia com os mosquitos aqui em cima. Já estou pregando a palavra para vocês. Você tem que entender que a palavra é pregada através de um testemunho. Vocês já estão sendo ensinados. Vocês têm que aprender. Vocês são muito débeis em correr pela palavra. O coração, você está esperando o que, seu coração, meu queridinho? Para começar a abrir seu coração, começar a receber já o Espírito Santo nesse lugar. O que você está esperando? Se eu parar de pregar aqui, se eu fizer o quê? Vou deixar o microfone de lado, o que você vai fazer aqui dentro? Vai deixar a hora correr? Vai esperar o quê? O céu descer? Você que tem que entender que você tem que subir ao trono da graça. Paulo diz em Efésios capítulo 3, achegai-vos diante do trono da graça. Se você não chegar com o coração puro e limpo agora diante dele, o que você quer de Deus? Que Deus você quer nessa vida? Você quer um Deus fabricado pelos ídolos gospel? Que fica formatando você dentro de uma falsa fé, de uma falsa adoração, através de estereotipo dos homens, de boas apresentações em palco, de euforias humanas? Quer levantar seu astral aqui dentro? Com o quê? Você quer levantar o seu astral ou quer levar o seu coração diante do trono da graça? Eu não sei que Deus vocês querem. Qual Deus você quer aqui dentro? Você quer aquele que é real, que é tangível e unipessoal? Ou você quer um Deus irreal, um Deus de euforia, criado pela imaginação dos homens? O que você quer nessa noite aqui dentro? Você veio para ouvir mais de Deus? Ou você veio para se encontrar mais com Deus aqui dentro? Você entende que nós temos que estar sendo tratado por esses valores continuamente, até que você encontre a paz na sua vida? Sabe, quando você olha para os grandes homens de Deus, na Bíblia, o exemplo deles,
era um homem que se escondiam das multidões. Era um homem que estava no meio da caverna, no deserto. As multidões iam até dele. Porque homens que encontraram a presença de Deus, encontraram o real valor do que é ser um filho de Deus, ser criado por Deus, é estar em Deus. Sabe, você pode estar no seu carro, você pode estar lá na sua casa agora, você que está aí na sua casa me assistindo, e você pode estar aqui. Isso significa que o teu corpo está aqui. Mas onde está a dimensão do seu coração? Qual dimensão do seu coração está? Nós podemos estar aqui no mesmo ambiente e não estar compartilhando da mesma comunhão e nem da mesma dimensão. Aonde seu coração é colocado diariamente vai definir que tipo de paz você vai carregar na sua vida. Eu quero aquela paz que só um relacionamento intencional, perseverante, que existe uma dedicação consciente, tanto da minha consciência como dos meus sentimentos, pode me conceder. É a paz que vem por através da intimidade com a presença do Senhor Jesus Cristo. Essa comunhão, esse lugar de relacionamento, é para alguns, não vou dizer nem para poucos. É para alguns. O para poucos é aquela comunhão que você dedicou a sua vida, você tem um temor reverente à casa de Deus, você é um cristão que adora, você senta aqui dentro, você tem um certo nível de comunhão com Deus. Mas a intimidade com Deus, o relacionamento com a presença de Deus, só pode obter aqueles que decidem mais profundo. Aquele que está aqui, mas está lá no céu com Ele. Sabe, você está conversando com o seu irmão, você pode se sentar, estou pregando a palavra para vocês. O Espírito Santo já começou. Sabe, você pode estar aqui conversando com o irmão. Tudo bem, irmão? A paz do Senhor. Como é que você está? Tô bem. Tudo bem? Tudo. Como é que foi seu dia hoje? Foi bem, graças a Deus. Ficou na presença de Deus? Com certeza. Tirou seu tempinho para orar? Sim, sim. Isso é muito bom. Sabe, a gente está batendo um papo aqui, mas eu não paro de bater um papo aqui com Deus. Você não pode parar disso. Hoje estava conversando com o Bispo Douglas. Isso aqui estou falando para vocês, eu estou pregando a palavra para vocês, estou ensinando vocês. Ensinando você a ter uma vida de comunhão com a presença de Deus. Daqui a pouco nós vamos entrar na palavra principal aqui dessa noite. Estou dando uma entrada para vocês aqui. Porque Deus está nos levando a um nível de excelência muito maior. Para você ter excelência na sua vida em todas as áreas. Não é uma capacitação ética, não é só uma capacitação instrumental, não é só uma capacitação organizacional. Podemos alcançar a excelência em várias áreas, mas a excelência para Deus não está numa boa organização, está no seu nível de comunhão com Ele. Excelência, adoração, depende de quanto o seu coração está entregue a Ele. Quando subiu, o Espírito Santo já me tomou. Eu já estou tomado pelo Espírito Santo falando com vocês. O Espírito Santo ele já está ministrando a vocês. Você pode estar com uma fé para receber uma libertação, um milagre, isso é bom. Good. Mas ele fala que existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus para você. A gente escolhe aonde nós vamos ficar. E nós escolhemos até onde nós vamos chegar. Você escolhe onde você quer ficar com Deus e aonde você quer chegar com Deus nessa vida. A boa vontade de Deus é que todos sejamos salvos e santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas existe uma agradável vontade de Deus para você. Existe um nível de relacionamento que Paulo conseguiu descrever para nós, chamado perfeita vontade de Deus. No tabernáculo de Moisés existe um lugar chamado Santo, lugar santíssimo, e tinha um outro lugar para aqueles que são frequentadores de igreja,
que vão ser salvos se a sua conduta coincidir com a palavra de Deus. O lugar chamado pátio, que é um primeiro nível de santificação para a nossa vida, não que seja o menos importante, mas o mais importante, que vai te levar a outros níveis mais profundos. Presta atenção para você não perder o fio da palavra. O pátio onde você recebeu o sangue. No Antigo Testamento era o tabernáculo de Moisés, onde as pessoas eram santificadas, ou seja, pelo sangue de animais. Hebreus capítulo 10, versículo 12, 13 e 14, fala que era impossível pela santificação, uma santificação verdadeira, profunda, uma verdadeira santificação só por sangue de animais, mas trazia um tipo de santificação através dos rituais. Ele repete a mesma coisa em livro de Hebreus capítulo 9, versículo 14, versículo 11 em diante. Então, você vê que existe um nível que nós somos santificados pelo testemunho do sangue de Jesus Cristo. Mas para que você possa receber o sangue, a santificação que Deus vai levar vocês aqui essa noite, você precisa estar muito atento ao que eu vou ensinar para vocês, que eu recebi uma revelação. Eu estava escrevendo essa revelação. Eu fiquei surpreso. Eu estava esperando a palavra de Deus em todo o tempo, em espírito de oração, esperando pela palavra de Deus. Quando você vai fazer algo na sua vida, você tem que esperar uma palavra de Deus. Você vai tomar uma decisão na sua vida, pense muito bem. Tome cuidado. Porque o diabo ele pode te incitar você a tomar uma decisão precipitada e trazer sérios juízos e prejuízos na sua vida e perdas. Davi era um homem temente a Deus, um homem de Deus, mas ele, de repente, ele foi incitado por Satanás a tomar uma atitude precipitada e de fazer uma contagem do povo. Ele enumerou o povo de Israel. Ele olhou para a grandeza do reino dele, o orgulho espiritual entrou nele, ele tomou um tropeço e depois veio um juízo de Deus sobre ele, terrível. Mas eu acredito que aquele juízo daquele anjo, que morreram mais de 70 mil pessoas naquele dia por causa de um erro do rei, não veio só por causa do orgulho dele que ele numerou o povo precipitadamente. Sabe, o comandante do exército dele falou assim: tome cuidado com a sua decisão de numerar o povo. Por que você quer fazer isso? Eu quero saber quantos tem. Só que ele se esqueceu que essa atitude dele, ele era um rei, ele tinha uma posição de autoridade, ele tinha direito de saber quantos soldados tinha. Mas ele queria saber quantos homens tinha, ele queria saber quanto era o povo de Israel. E de alguma forma aquilo irritou a Deus, irou a Deus de uma tal forma, e fez Deus trazer um juízo para o povo de Israel tão grande. E mandou ele escolher 3 coisas pela qual o povo seria julgado. Aí nós ficamos perguntando, o que aconteceu ali? Parece ser uma coisa tão pequena, mas trouxe um juízo tão grande. Chega a níveis na nossa vida que você já está em nível de relacionamento com Deus, que as suas mínimas atitudes serão julgadas grandemente diante de Deus. Quando você era menino, você falava como menino e Deus te julgava como menino. Mas chega um tempo na tua vida que Deus vai julgar você segundo o nível do que você já conhece dele. Por isso que um cristão que está vivendo já uma vida de santificação, você vai tomar uma atitude na sua vida, uma decisão, tome cuidado. Porque talvez no passado você tomou uma atitude, aquilo te trouxe poucos prejuízos na sua vida, ou poucos juízos na sua vida. Mas talvez diante de tudo que você já tem recebido aqui dentro e aprendido, uma decisão errada sua hoje pode trazer sérias consequências para a sua vida. Porque o seu nível de consciência e exposição à verdade que vocês têm recebido aqui dentro não é mais de pessoas bebendo leite no Evangelho. Eu falei isso pelo Espírito. Tem alguma palavra de Deus aqui para alguém aqui dentro. Vigie. Deus está falando para você, vigie com as suas decisões. Embora você tenha a sua autonomia, essa sua autonomia, Davi tinha uma autonomia para aquilo, irou a Deus. Amém? Depois eu posso entrar um dia e ensinar vocês, eu acredito que nós vamos ter tempo para ensinar isso. O porquê, onde Davi pecou ali. Eu posso ensinar biblicamente isso para vocês. Ele foi contra uma grande promessa de Deus. Continuando a nossa
mensagem, ministração, porque eu estou ministrando a vocês, sendo ministrado pelo Espírito de Deus aqui. Enquanto o Espírito de Deus já está tomando meus lábios, está tomando a intuição do meu Espírito, é uma unção me movendo aqui. Ele está colocando você em ordem aí. Ele está organizando o templo dele, está organizando você para você adorar a Ele aqui. Nós vamos falar sobre santidade essa noite, sobre santificação aqui essa noite. Eu estava esperando a palavra de Deus porque eu sabia até o que Deus queria, mas ainda não sabia por onde começaria. Sabe, às vezes sabemos algo de Deus, sabemos algo como Deus faz, mas nós temos que entender que a dependência vai nos levar a entender como Ele quer fazer. Os seus caminhos são insondáveis. A sua mente é insondável. Os seus caminhos são tão elevados que o profeta Isaías fala assim como os céus é mais elevado que a terra, assim são os seus caminhos mais elevados que os nossos. Mas o temor a Deus, que significa respeito e reverência diante do que Ele é, nos faz ter uma atitude de humildade que nós, por máximo que você anda com Ele, você sabe muitas coisas dEle, você já recebeu muito dEle, você não se tornou independente dEle por isso. Você vai ter que continuar andando na mesma humildade para que Ele possa te guiar em cada passo que você vai dar na sua vida. O temor a Deus, o respeito a Deus, o sucesso da sua vida, as bênçãos espirituais para alcançar a sua vida, vai depender do quanto você depende de Deus. Agora, toma cuidado para você não confundir dependência com experiência. Porque você pode ficar experiente em aprender muitas coisas de Deus e parar de depender de Deus. Sabe, quando nós olhamos para as histórias de Ezequias, o rei de Israel, que quando ele estava na humildade, dependendo de Deus, houve um avivamento em Israel, Deus o livrou da mão dos assírios, ele dependeu de Deus, experimentou a Deus, teve uma experiência com Deus, mas depois ele tropeçou na experiência dele, porque ele já não ouviu mais o profeta. O problema de muitos de vocês param de crescer e se estancam no crescimento de vocês, porque vocês confundem experiência com dependência. Eu sou um homem que tem muita experiência com Deus, eu ando, talvez, eu acho esse muito, talvez diante dos olhos de Deus não seja nada, mas para minha ignorância e para o meu tamanho, julgando a mim mesmo, talvez eu acho que eu tenho muita experiência com Deus por todos esses anos de vida que eu andei com Deus. Experimentei a presença de Deus, aprendi com Deus. Mas eu não substituo a minha experiência com a dependência. Eu não misturo uma coisa com a outra. Eu acabo de ministrar profundamente, talvez, pelo Espírito que Ele me deu uma graça. Uau, que palavra maravilhosa, apóstolo. Mas eu sei que aquilo ali só pode vir se eu tiver dependência. E não pelo nível de experiência. Nós pregamos hoje no podcast pela manhã, nós falamos sobre o que é o primeiro amor, ensinamos sobre a igreja de Éfeso, começamos o primeiro ensino numa série que nós vamos trazer para vocês. E isso que foi o tropeço da igreja de Éfeso, isso talvez está sendo o tropeço de muitos de vocês aqui dentro ainda na fé. A igreja de Éfeso, ela cresceu na sabedoria e na revelação, foi uma igreja ilustre na área de suportar as tribulações e guerras e defender o evangelho, mas ela se esqueceu da sua dependência ao amor de Deus. Por ela ter se tornado tão experiente, o Senhor vem e exorta ela: olha, a sua experiência, com toda a obra que você tem, não vai substituir o meu amor, a minha simplicidade e a minha pureza. Volte a ser como criança, a depender do meu amor. Volte a ser aquela igreja que quando estava engateando, ela me amava e dependia em cada passo que ela dá de eu segurar na sua mão. Você deixou de segurar na minha mão porque você se tornou independente por causa do teu orgulho espiritual, porque você sabe demais. Você é muito experiente, então você está tropeçando na sua própria experiência. Tome cuidado com isso. Que quando nós abandonamos o lugar de intimidade, de praticar a presença de Deus, nos curvar como crianças diante de Deus, como aqueles que
somos possuidores da glória, mas não usurpamos da glória. Temos a experiência, mas não dependemos da experiência, dependemos da obediência. Eu tenho visto muitos ministérios cair drasticamente por causa da sua experiência. Abandonaram o lugar de obediência porque não tem mais dependência. Obediência só pode ser sentada na sua vida se tiver a dependência. A obediência não vem porque você tem muita experiência, ou porque você sabe muito, ou porque você já tem os dons e o poder do Espírito, porque você já sabe se mover espiritualmente, você já sabe se mover, você aprendeu a conquistar, você aprendeu as leis da vida, Deus te ensinou, Deus te acrescentou, mas de repente olha para você, você não se parece mais comigo. E você pode tropeçar no seu orgulho espiritual, que é a faceta mais fácil de todos nós sermos enganados aqui. Porque o seu orgulho espiritual, ele se parece muito com discernimento, ele se parece muito com sabedoria. E quando nós estamos tropeçando no orgulho espiritual, nós estamos confundindo, achando que a nossa sabedoria que recebemos de Deus e aprendemos na vida, achando que a nossa inteligência espiritual, que nossas revelações estão nos aprovando em tudo que nós estamos fazendo. E quando você deixa de ser humilde, andar com os valores de humildade, dependência, obediência, que está na submissão ao seu trato com Deus, para andar com Deus, esse é o trato de Deus, submissão, obediência e humildade. Quando você deixa esses valores que são os mais elevados, mais ricos para com Deus, e você se apega nos outros valores que Ele vai te acrescentar no decorrer da sua caminhada, que é as riquezas da revelação, o poder do Espírito Santo, a capacidade de prosperar, e você começa a olhar pelaquilo que você adquiriu, e se esquecendo para aquilo que Ele precisa de você para manter você, que é a humildade, dependência e obediência, você vai tropeçar como Lúcifer tropeçou. Lúcifer, ele tropeçou no seu orgulho espiritual, porque ele olhou pela glória que ele recebeu e esqueceu de olhar pelo doador da glória. Só que vocês não percebem que o orgulho, ele tem tantas camadas como o Leviatã? Você tira uma camada, você vai descobrir outra camada. E só tem uma camada que é permitido ficar na sua vida. Eu estava conversando com o bispo no carro. Eu olhei para ele e falei assim: não adianta, o ser humano sempre será orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Mas tem diferença. Os que reconhecem que são orgulhosos estão sempre se quebrantando para que o orgulho não seja um tropeço para a sua fé. E aqueles que não conseguem reconhecer isso. Os que não conseguem reconhecer o seu orgulho diante de Deus e diante dos homens são pessoas que sempre vão contender e vão ficar ofendidas aqui dentro. Quando você não reconhece o seu orgulho, você vai ser uma pessoa que anda ofendida, você vai se ofender com o que eu prego, você vai se ofender se uma pessoa não te cumprimenta ali na porta, porque você é orgulhoso. O evangelho no Brasil está desapropriado do que é verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo. Observa a conduta de muitos de vocês, observa a conduta da igreja, das pessoas em si que se diz cristãs. Elas têm uma drástica dificuldade da remoção do seu orgulho e tratar com o seu orgulho. O evangelho vai do início ao fim, tratando na sua natureza terrena, diabólica, chamada sua carne. Ele vai tratar do início ao fim com o seu orgulho. Obrigado, Espírito Santo, pela sua unção, pela sua palavra. Então, qual é o maior problema da fé de vocês? Porque a sua fé ela pode estar assentada sobre o seu orgulho do que você aprendeu, do que você experimentou, do que você tem experiência. E deixou de estar assentada sobre a humildade, dependência e obediência.
Às vezes eu não sei se falar isso seria apropriado agora, porque nós estamos tratando do nosso orgulho, mas às vezes eu sento com o bispo, nós estamos ali em cima, com os pastores, está na hora da ministração, a gente fala, eu não sei o que pregar. Eu tenho centenas de anotações, eu posso acessar qualquer coisa muito rápido, eu posso usar o conhecimento que eu tenho, chegar e pregar, e você vai aplaudir ainda isso, e vai sair grato com isso, mas não significa que Deus aprovou isso. Porque onde a vontade, a experiência do homem está em primeiro lugar, Deus não está ali. Deus não está trabalhando nisso para transformar você. Isso pode inchar você em vez de transformar você. O que eu falo para a igreja brasileira é que muitos estão inchados, mas não estão mais transformados. Porque o conhecimento dessa era, essa era que acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. Porque se verdadeiramente soubesse, seriam mais humildes, ter mais intimidade, comunhão, dependência, menos arrogância, menos cobiça, menos ganância. Então, eu olho para o conhecimento que eles dizem que têm, seus milhares de seguidores, eu falo, isso aí não significa absolutamente nada para Deus. Nossos olhos têm que estar continuamente olhando para aquilo que tem significado para Deus. E para você entender o que tem significado para Deus na sua vida, você terá que estar com seus olhos focados na palavra de Deus. Eu estava ali na dependência, em oração, eu estava lendo, e de repente um êxtase do Espírito começou a vir sobre o meu espírito, eu parei de ler, dobrei meu joelho, entrei em espírito, êxtase. Começava a ver com o Espírito, atuando nas pessoas, eu começava a orar, paralisando aquilo ali. Daqui a pouco eu vi de novo algo vindo. No monte eu tinha visões, que eu vi um alimento, uma frigideira pegando fogo. Ela borbulhava, eu falava assim, que tipo de alimento é esse, Senhor, que eu não estou entendendo o que o Senhor quer me dar? Nosso irmão missionário Gabriel, nós estávamos numa reunião aqui, foi uma visitação que tivemos depois do culto aqui, maravilhosa, incrível, que Deus nos deu. Passamos 2 semanas de guerras, um mundo espiritual terrível, e agora se passou, e agora as bonanças chegaram. Já estou provando a bonança por suportar as guerras espirituais, as dores das guerras. Agora estou provando do doce da comunhão, do doce do fruto após a guerra. Você tem que entender que depois de uma temporada de guerra, que você suportou na obediência, resistindo ao diabo, seus inimigos vão fugir e o Senhor ele vai chegar para te servir. Abraão, depois que ele passou a guerra contra os reinos da terra, aqueles reis, 4 reis, ele entrou numa guerra terrível. E depois de toda aquela guerra, Melquisedeque aparece para ele com pão e vinho para servir a ele. O problema é que alguns de vocês não conseguem ter o fruto e alegria após a guerra, porque vocês descartaram a sua comunhão com o Senhor. Você não consegue ter comunhão em meio à guerra. Você tem que entender que após a guerra, essa comunhão, ela vai ser renovada, purificada e vai ser mais ainda assentada em você. Aprendam isso na vida de vocês. Você quer crescer espiritualmente? Aprendam as leis espirituais que regem o mundo espiritual e a sua vida. E ali, naquele êxtase, eu falei, Senhor, o que tu queres falar? De repente, em espírito, eu vi uma pequena mosca. Um pequeno mosquitinho. Ele voava assim na minha frente. Eu voltei em espírito, eu falei, Satanás, eu te repreendo agora. Em estado de minutos, o meu espírito conseguiu entrar. Eu sabia que eu estava no monte, que alguma coisa Deus queria me dar que Satanás não queria que eu visse. Ele estava lutando porque ele já sabia que a luz já estava sobre mim, mas eu precisava enxergar essa luz. O problema é que você tem a luz, mas você não consegue mais olhar para a sua luz.
e a luz que está em ti. Jesus disse: cuide da luz que está em ti, para que elas não sejam trevas. Quando você esquece da luz que está em ti, você não cuida dessa luz, ela vai se tornar trevas em você. Em vez de ela beneficiar você, ela vai julgar você. Quando você recebe uma verdade, você não valoriza essa verdade, você não preza por essa verdade vai te julgar, vai se tornar trevas em você. A luz de Lúcifer se tornou grandes trevas. Você não está entendendo que quanto maior a luz que nós temos, maior significa o nosso quebrantamento e dependência de Deus. Quanto mais você sobe, mais você tem que descer. Se você quer crescer na presença de Deus, ser luz para essa terra, trazer transformação para as pessoas que estão à sua volta, à sua casa, à sua família, lembre-se disso. Essa luz tem um preço. É o quanto você está conectado a Ele. A fonte da energia dessa luz vai manter ela acesa. Mas as pessoas querem crescer em Deus, mas estão esquecendo que crescer em Deus não significa muito conhecimento, muito saber, muita transferência de unção. Significa crescer em Deus é quando eu estou diminuindo diante dos homens, diminuindo diante da presença dEle. Cada vez mais, João diz, o João Batista, que diminuiu para que Ele cresça. Crescer em Deus é significar que eu levanto Ele, eu não levanto a mim mesmo. Os homens querem se levantar como um estandarte diante de Deus, eles estão caindo feio. Estão caindo no caminho de Lúcifer, que quis se gloriar, quis se levantar diante de Deus. Eu vou subir ao trono do Altíssimo, eu vou me assentar acima do Altíssimo. Isso é o que o orgulho espiritual faz com você, sem que você perceba na tua vida, porque está disfarçado com a sua experiência, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Está disfarçado com a sua autocomiseração, está disfarçado com a sua dor, está disfarçado com as suas lutas. O orgulho, ele tem tantas camadas, porque, preste atenção, irmão, o que Deus está nos ensinando. O orgulho, ele pode estar disfarçado em você e ter tomado você por causa das excelentes revelações que você recebeu. E Paulo diz, para que eu não me exaltasse das excelentes revelações, foi me colocado um espinho na minha carne, para mostrar que ele era insignificante, a saber, um mensageiro de Satanás que esbofeteava a cara dele. Ou é possuidor de toda a revelação, que foi levado aos céus? Pá, pá, pá. E sai calado. Isso é grandeza. Capacidade de suportar afronta, capacidade de ser contrariado o que nós somos e não refutar. Eu sei que é difícil, e isso eu tenho desenvolvido muito na minha vida, é de não estar ofendido com as pessoas que não valorizam o que eu tenho, ou que não ouvem o que eu falo, ou que me contrariam. Isso é normal. Isso sempre vai acontecer na vida, isso vai acontecer mais aonde? Sabe aonde? Lá dentro da tua casa. Com seus filhos, com a tua esposa, com o teu parente, são os que mais te contrariam você, que menos valorizam o que você é. Então você vai ter que desenvolver uma capacidade de não estar ofendido e mostrar Cristo para eles. E quando você estiver acima de Leviatã na sua vida, você vai conseguir ganhar essas pessoas que não te valorizam. Nós estamos sendo santificados através da revelação. O Espírito está nos assentando em nosso coração. Nós temos que progredir. Está na hora de vocês amadurecer um pouco mais. Progredir para a perfeição que é em Cristo. É o que Paulo fala em Filipenses. Progredir para a perfeição. Algo que Deus está falando comigo e está falando com essa igreja. E Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim. Ele diz, uma coisa eu faço. Ele destacar uma coisa eu faço, é porque essa coisa era tão importante, ao ponto dele elevar essa coisa. Para de ficar olhando para suas boas obras, para de olhar para si mesmo e avança em rumo à cruz. Continue olhando para a cruz. Continue olhando para o seu Senhor. Continue avançando.
e avançar, progredindo para o alvo, que ele diz em Filipenses capítulo 3, eu progrido para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação. E a única maneira de progredir para o alvo, para o prêmio da nossa soberania, vocação, que é a nossa salvação eterna, é parando de olhar para nós mesmos. Como se nós fôssemos detentor de toda a verdade, do poder, da sabedoria, como se nós mesmos somos capazes de fazer alguma coisa aqui dentro. Alguns tropeçam, porque olham para a força que tem, para os dons que tem, e se esquecem que isso é graça. Paulo diz em Colossenses capítulo 1, segundo a eficácia do seu poder que opera em mim, não que de mim mesmo seja capaz de alguma coisa. A mensagem que eu estou pregando para você aqui, ela foi pregada para mim no meu espírito, em comunhão com Deus, durante todo o meu percurso no meu dia. Nas minhas conversas com o bispo, nossa subida no monte, nossa descida, eu falei experiência de coisas simples que Deus me trata, simples, que não me é permitido nenhuma coisa muito simples, porque o Senhor já deu algo na minha consciência que eu não posso negligenciar um pingozinho da verdade. Porque eu não sou mais uma criança. E a forma que Ele me vê, que Ele me trata e que Ele me abençoa, exige que eu tenha uma posição de um santo servo dEle, porque já fui colocado por Ele nessa posição. A posição que Deus te colocou, Ele espera um mínimo de retorno de vocês. Qual é a sua posição que você está? Tome cuidado que o orgulho, ele pode tanto te remover dessa posição, como corromper essa posição e fazer você tentar crescer sobre essa posição sem Deus. Por isso que temos que aprender a julgar continuamente nós mesmos. E a única maneira de você julgar a si mesmo e ser santificado por essa verdade que eu estou falando, quando você aprende a meditar na palavra, quando você aprende a estar na dependência da presença do Espírito Santo. Porque se nós queremos progredir com o Senhor, crescer nele, significa desenvolver humildade e dependência do corpo dele. O orgulho, ele te isola das pessoas e faz falar para as pessoas, você depende de mim, não depende de você. Eu sei mais do que você. Eu estou numa posição, você está em outra. Não, mas a humildade, ela nos une. Eu dependo. Sabe, eu dobro o meu joelho e peço, bispo, ora por mim, para Deus me dar a revelação da palavra antes de descer do monte. Ora por mim. Eu falo, pastora Rosana, ora por mim. Eu dobro meus joelhos. Porque eu sei o quanto eu sou dependente de Cristo e das pessoas que representam Cristo aqui na terra. Sabe, você não pode dizer que você é dependente de Cristo se você não é dependente daquele que tem a semelhança de Cristo e que tem o Espírito de Cristo que está sentado do teu lado agora. A oração da sua amiga do seu lado, seu amigo, é tão importante quanto a minha oração. Isso vai depender do nível do seu próprio coração. É isso, essa via que Satanás não pode conseguir interferir, é a via da humildade. Sabe, quando você é humilde, pedir para uma criança, você pode orar por mim? Você está sendo abençoado. Por quê? Será que a oração dela é tão ilustre? Não, a sua humildade atraiu os olhos de Deus. Ele diz em Isaías 62, para esse olharei o que é humilde diante de mim e o que teme diante da minha palavra. E se tem uma coisa que, para desenvolver imagem e semelhança de Cristo em nós, é a humildade dele. Julgar cada um a si mesmo. Porque uma das outras camadas do orgulho, a gente quer julgar as pessoas. Porque geralmente quando nós estamos sempre julgando alguém, nós estamos comparando ela a nós mesmos. Isso é orgulho. O orgulho faz você estar sempre julgando as pessoas, porque elas nunca fazem algo que você acha que está no seu nível ou do jeito que você quer. Aí, às vezes, a pessoa está numa posição de fazendo algo que Deus pediu para ela e você está julgando o que está fazendo. E o próprio Senhor moveu ela e você está pecando contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu fui muito julgado antigamente pelos líderes de igrejas pela minha posição que eu tinha, do jeito que eu era. Mas eles julgavam a Jesus.
Porque Ele me colocou naquela posição, Ele me fez daquele jeito, Ele me movia daquele jeito. Eu era muito atacado por os líderes nas igrejas que eu ia ministrar, por causa da minha posição. Eu não negociava quem eu era. Eu não me vendia para os cultos dele, não buscava oferta nos cultos deles. Então eu não fazia o que eles queriam. Eles queriam que eu terminasse o culto 10 horas, mas como se o Espírito Santo começou a operar 10 horas da noite? Como vou parar o Espírito Santo de curar e libertar alguém? Quem está dando da glória a Jesus? Que palavra Deus está dando para a vida de vocês? Falo, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Falo, obrigado, Jesus. Talvez até agora estou aconselhando vocês porque eu estou esperando ele chegar para pregar a palavra, né? Vocês estão reparando o nível do conselho que o Senhor está dando para a vida de vocês hoje aqui? Que conselho. Vamos agradecer o Espírito Santo por isso. Eu falo algo com o Bispo Douglas hoje também, falando assim, as experiências que nós andamos, são as maiores pregações, às vezes, que nós temos, é dentro de um carro, é andando na rua, é subindo um monte, dali extraímos experiências profundas com Deus. Em pequenas conversas, os grandes valores são levantados. Às vezes, talvez um grande sermão, pouco é valorizado o valor central dele. Eu falei para vocês que só tem uma camada de um orgulho que é permitido ficar em você. Eu estava no carro e falei com o bispo assim, existe um orgulho que Deus permite para nós. É o orgulho que Paulo diz, uma coisa eu me orgulharei, é na cruz de Cristo, para onde estou morto para mim mesmo. Se tem um orgulho que você tem que carregar no seu coração, é o orgulho aonde o nível da mortificação chegou na sua vida. Aonde a graça foi suficiente para mortificar a tua carne, a tua vida. E te tirar dessa posição de interdependência de Deus e te fazer você ser uma pessoa dependente de Deus. Será que você tem a capacidade hoje de julgar a si mesmo e falar, disso eu me orgulho? Esse tipo de orgulho é permitido para nós. É o que o orgulho que Paulo tinha, eu me orgulho é da cruz, eu me orgulho é de Jesus. Eu me orgulho de tudo que Ele fez em mim, da morte que Ele causou em mim. Eu estou me orgulhando porque agora a minha sabedoria, meu conhecimento, minhas posições não pode mais usurpar a glória de Deus na minha vida. Você consegue pensar em tudo que está sendo ministrado aqui? Exige esse silêncio para vocês absorver algo do que Deus está falando para vocês aqui. Você consegue pensar e julgar a si mesmo diante do que Deus está falando para você aqui? Então vamos continuar progredindo porque Deus está falando para nós. Algo muito assentado Deus está dando aqui. Eu vou deixar o Espírito fluir. E nessa que nós estamos ensinando para você não confundir experiência com dependência, porque a sua experiência pode criar um grande laço na sua vida. É nisso que muitos deixam a sua posição de santidade diante de Deus. O tropeço e o nosso vacilo de fé está quando nós achamos que temos a experiência e não temos mais a obediência na dependência. Eu acho que é um ponto que você deve colocar como uma chave central no seu coração nesse primeiro percurso da mensagem aqui. Eu não posso confundir a minha experiência com a dependência. Porque nós podemos ser extremamente experientes, provar dos dons espirituais, como o Coríntios tinha todos os dons espirituais, mas deixou de ser dependente de Deus. O apóstolo Paulo, ele manda uma segunda epístola, ele fala assim, será que é possível que vocês estão tão orgulhosos assim? Que vocês não dependem mais de nós, que somos seus pais? Eu sou teu pai. Eu gerei vocês em Cristo, mas será que não existe mais dependência entre o filho e o pai?
quando o orgulho está sentado, pode levar a um estágio chamado arrogância em nossas vidas. Arrogância nada mais, nada é do que a proliferação e a evolução do orgulho que cresceu com um pequeno joio no meio do trigo do seu coração, um pequeno fermento que foi colocado em você sem você perceber. E você sabe que eu fico preocupado? É porque esse fermento vem do diabo. Quem semeia o joio, quem vai colocar o fermento é o diabo. Só que isso às vezes é colocado de formas que parece que são verdades que estamos recebendo de Deus, quando nós estamos confundindo o nosso discernimento próprio do próprio orgulho, que tem seu falso discernimento, a sua falsa sabedoria. Deixamos de ser dependentes e nós começamos a confundir as coisas. Por isso que muitos estão confundindo o conhecimento dessa era, buscando cada vez mais coisas de neurociência, psicologia. Pô, é legal para o mundo, é legal lá fora. Mas aqui dentro temos que ter dependência da revelação. O muito conhecimento não transforma a sua natureza caída. E nós não podemos confundir santificação dada pelo Evangelho de Cristo Jesus com simplesmente evolução moral. Tem muitas pessoas lá fora que são moralmente muito mais éticas e qualificadas do que cristãos que estão aqui dentro. Mas a santificação dada pela a obra expiatória de Cristo Jesus, e existe 4 coisas que Deus me revelou hoje, eu vou falar para vocês, maravilhosas, que foi onde eu obtive a revelação da palavra de hoje. Posso continuar? Então começa a absorver o que Deus está falando na palavra para vocês aqui dentro. Só peço para o pessoal para não conversar em cima, está me distraindo aqui embaixo. Hoje uma palavra de Deus está fazendo algo. Quando eu estava no monte de tarde, eu via cair um espinafre, em cima de um omelete, eu via muitas azeitonas. Depois aquela panela frigideira borbulhava muito e um fogo pegava nele ali. Eu entendi, e Deus estava, eu via de repente um canudo conectado do céu, um cano. Parecia até um canudo, mas era um cano. Ele vinha dos céus e conectava aqui. Eu vi uma água jorrando. Isso falou santificação. Eu voltei em espírito, continuei orando, de repente eu ficava, Senhor, mas o que tu queres que eu fale? Eu já entendi para onde o Senhor quer me levar, mas eu não entendi o que o Senhor quer que eu fale. Fale para mim na Bíblia o que o Senhor quer. Me dê uma palavra. Ele me dava uma visão. De repente eu via, eu tirando, tem quando você acaba de coar o café e você joga, acho que é a borra que fala, né? Fora. Via muita borra saindo. E depois eu entrava em cantinhos e eu começava a tirar coisas, como se fossem pequenos lixinhos. E o Senhor falou, vou trazer nível de santificação. E pelo que eu entendi, né, você vê, se você pega a borra do café, você te extraiu algo bom dali, mas depois fica a borra. Sabe, você tem que aprender a extrair o que é bom de Deus, mas toma cuidado com a borra do orgulho, para você não se orgulhar daquilo que não te pertence. Sabe, eu estava falando com o bispo Douglas, eu falei uma coisa interessante, eu falei assim, bispo, todo saber que Deus quer que eu saiba, um homem de Deus, que Deus quer que o homem saiba, ele vai obter diretamente de Deus. Estou obtendo um nível de elevação tão profundo, tão grande, de coisas que simplesmente meus olhos espirituais foram abertos. Eu tive uma visão que eu consegui olhar para a Bíblia e eu verificava tanto vírgulas como pontos. Eu lia a vírgula e eu lia o ponto. Geralmente nós não lemos vírgulas nem lemos ponto. E depois daquela visão, o Senhor começou a me levar a um lado cirúrgico, paciente, que ia extrair uma água mais pura para a minha vida e para vocês. Uma água que nos levaria a uma saúde espiritual muito mais profunda no nível da revelação da palavra que Deus tem nos concedido. E por essa obediência, essa dependência de nada saber e perguntar o que Ele quer fazer. Eu cheguei hoje aqui, de manhã, eu mandei ontem à noite, na verdade, falei, nós vamos fazer um podcast, uma série sobre as 7 igrejas de Apocalipse, eu vou começar com a igreja de Éfeso, e Deus mandou entrar por aqui, só que uma semana antes, o meu espírito perguntava, Senhor, me ensine, por que o Senhor exortou a igreja de Éfeso, uma igreja tão maravilhosa em todas as obras,
uma igreja tão santa na doutrina, mas o que era esse primeiro amor que ela abandonou? Me deu uma revelação, Senhor. Só que eu não entendi que logo agora viria uma série dessa, um ensinamento desse que Deus nos deu hoje. E pela manhã, era 7h pouco da manhã, eu estava orando, e de repente tinha uma visão do sinal verde, eu acelerava muito, o Espírito Santo falou para mim em oração: levanta e vai rápido para o instituto. Eu entendi, mas eu não entendi o porquê, mas eu entendi que eu tinha que levantar e correr rápido de casa. Tomei banho, me arrumei muito rápido, saí, cheguei aqui, e nós tivemos um probleminha hoje, na organização do horário. Parece que tudo desandou. Mas eu falei para ele: não, eu estou entendendo, eu não estou julgando ninguém aqui, não. Eu falei para ele assim: eu estou entendendo que Satanás está tentando impedir alguma coisa que hoje está prestes a acontecer no ensinamento. Eu falei: vocês ficam arrumando aí, eu vou continuar obtendo a revelação. Entrei na outra salinha, e eu orando, eu falei: Senhor, o que tu queres? Me ensine. E de repente eu ouvi o Espírito Santo falar para mim assim: porquanto tu está buscando depender de quem eu sou, e não de tudo que eu já te dei, que você sabe, eu vou te dar a revelação. De repente fez assim diante dos meus olhos. Ele falou: vai para a Epístola de Efésios. Eu vi Efésios, eu vou te mostrar. Ele me deu a revelação do que ele estava falando na igreja de Apocalipse. E eu vi claramente o Espírito Santo falar para mim: portanto, buscaste sempre depender de mim, e eu vou te revelar tudo o que você precisar. A excelência não está em quanto já obtemos, mas em quanto somos capazes de obter. Sabe, é isso que vai nos conduzir a lugares profundos e lugares elevados com Deus. E lembre o que eu falei para você, volto a repetir para vocês: Deus espera o mínimo de você na posição que Ele te colocou. Você é um diácono, você recebeu algum nível de revelação na vida de vocês. Você é um pastor, você é um bispo, você é o quê? Você é um profeta, você é um evangelista. Cadê o seu mínimo? Corresponda à obra dele e a ele com aquilo que ele te concedeu. Corresponder a ele com aquilo que ele nos deu é sinônimo de obediência, sacrifício. Porque quando ele te dá a semente, ele te dá o talento, ele espera que você faça o quê? Vá e semeie. Porque se você guardar para você mesmo, você vai ser julgado como um servo tolo, inútil, que sabe a verdade, mas não pratica a verdade, deixou que a sua luz se transformasse em trevas. Você recebeu o seu talento, você recebeu sua posição, você recebeu algo de Deus na sua vida. Corresponda a Deus através da obediência, buscando sempre direção em cada passo que vocês forem dar a partir de hoje. Há um assento de Deus na vida de cada um de nós aqui. Porque Deus está nos levando a um nível de excelência. Falar excelência. Como já disse e repito para vocês, acento novamente isso. Excelência não é nossa capacidade organizacional, nem a nossa capacidade de pregar muito bonito, nem todo o entendimento que recebemos, nem todo o estudo que nós temos, nada disso. A excelência para Deus está no quanto nós obedecemos a Ele com aquilo que Ele nos deu. Saber administrar debaixo de obediência, humildade e dependência. Da glória a Jesus Cristo. Fala: eu vou ser excelente. Fala: vou ser excelente. Fala: a perfeita vontade de Deus. Jesus falou para os seus apóstolos assim, livro de Mateus capítulo 5. Sede vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Por muitos anos eu olhei esse versículo e eu me questionava: o que é ser perfeito? Perfeito ao nível de como meu Pai que está no céu. Que nível de perfeição é essa que Ele cobra de nós? Para sermos como Deus. Isso, logicamente, religiosamente, é impossível. Se eu for julgar teologicamente, se eu for julgar logicamente, se eu for julgar filosoficamente, a gente vai ficar com uma incógnita aquilo ali. Mas a minha pergunta é para você: o que é perfeição para você? O que é a perfeição para vocês?
Você nunca vai conseguir decifrar esse versículo se você não entender o que é perfeição. Primeiro, qual é o seu conceito sobre perfeição? Segundo, nós temos que aprender qual é o conceito de Deus sobre perfeição. No meu decorrer de minha caminhada com Deus todos esses anos, eu sempre procurei ser uma pessoa que andasse na perfeita vontade de Deus. Então, eu usava minha força, usava tudo que me dava, eu fazia de tudo para mim fazer o melhor para Deus. E descobri que isso não é perfeição para Deus. Para você entender o que Jesus está falando, você tem que entender o que ele está exortando antes. Ele exortava e ensinava os discípulos: tome cuidado com as aparências. Porque os homens querem ser perfeitos por os homens diante das suas aparências, da religiosidade. Ele começa a falar: tome cuidado com os fariseus, tome cuidado com os doutores da lei. E antes dele falar isso para os discípulos, ele está exortando as práticas religiosas enganosas, porque homens que buscavam perfeição diante dos homens, mas se esqueciam da perfeição diante de Deus. É uma vida simples, é uma vida pura, é uma vida agradável dentro daquilo que se reflete em tudo que é a vontade de Deus para você. A perfeição de Deus para você, nós não estamos falando de atributos humanos ou capacidade de excelência humana de ser milimetricamente capaz de fazer algo ao ponto de falar: nossa, esse cara é impecável. Não, isso é perigoso. Lúcifer tinha isso. Lúcifer tinha só uma perfeição tão profunda, tão grande, mas ele olhou para si. Quando ele olhou para si, o orgulho entrou. E toda a sua perfeição, toda a sua exuberância, uma das primícias da criação de Deus, se tornou a mais horrenda, a mais tenebrosa, a mais obscura, ao ponto que você não consegue medir esse nível de escuridão que se tornou Lúcifer. Por isso que eu digo para vocês: quanto maior a luz que está em você, tome cuidado para não se tornar trevas. Não deixe o orgulho corromper a sua luz. Suas muitas camadas são perigosas. Por isso que só num relacionamento profundo com a presença de Deus e com a palavra de Deus, você consegue identificar e julgar-se a si mesmo. Sabe, como eu falei para o bispo hoje, eu falei assim: nós somos orgulhosos, sempre seremos orgulhosos. Mas a diferença está na sua capacidade de ser quebrantado e não deixar que o seu orgulho seja um tropeço para a sua própria fé. E nem seja o seu motivo da sua queda. Eu sei que se Deus está falando isso conosco hoje, se preparem. Há uma onda poderosa do Espírito chegando. Estamos vivendo moveres poderosos, estamos transitando, mas toma cuidado. Deus permite uma temporada de guerra para sentar nos seus pés na humildade ou dependência, sem som nada. Semanas de glória, depois semanas de luta. Ora por mim, vamos orar. Opa, eu estou abatendo o orgulho de vocês, ensinando vocês, e estou assentando a dependência de vocês no que eu sou, não no que vocês estão recebendo. Quem está entendendo a glória de Jesus? Podemos continuar? Acho que agora eu posso entrar no que eu recebi lá na casa lá. Talvez eu recebi tudo isso aqui, eu nem percebi. Se eu falar que eu tenho, eu nem sei. Porque quando eu olho e procuro em mim mesmo, eu não acho. Mas quando dependo dele, eu encontro um oceano que eu vou falando, eu falei: de onde vem tanto isso? Vem da humildade. Por que vem da humildade? Não vem do teu espírito, não, vem da humildade, que o meu espírito, se não tiver humildade, não vai vir nada. E meu espírito, ele poder fluir, depende da humildade, o quanto eu dependo do espírito dele, para que o espírito dele possa assentar sobre mim agora e liberar meu estado de espírito e toda a sabedoria para a vida de vocês.